Senhor Jesus, é bom estarmos aqui mais uma vez, juntos, para poder celebrarmos ao Senhor, né? Como estava cantando aqui agora, Senilson, como o Senilson bem disse, eu acabei recordando que eu passei ali agora, vi um mendigo na rua, ele está lá, e nós estamos aqui. Nós temos motivo de sobra de celebrar ao Senhor. Se nós pararmos hoje e pensar de onde Ele nos tirou, aonde Ele nos colocou e para onde nós temos ido, para onde nós estamos indo, nós temos motivo de sobra para se alegrar em Deus. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Então, enquanto você abre, eu queria te dizer que a maneira com que nós nos relacionamos uns com os outros, a maneira com a qual nós respondemos, às nossas demandas diárias, ela tem muito a ver com como nós tratamos, servimos e vemos a Deus. Muitas vezes nós escolhemos estar perto de uma pessoa, um colega de trabalho, por exemplo, e nós, em tese, sem falar com ele, nós queremos que ele seja 100% perfeito. E se ele não for 100% perfeito, se o seu amigo não for 100% perfeito, se o irmão da igreja não for 100% perfeito, nós escolhemos rejeitar aquele irmão e buscar outro no qual nós achamos que a perfeição está nele. E assim nós geramos em nós mesmos um relacionamento errado com o próprio Deus. Porque nós achamos que Ele se relaciona conosco da mesma forma com que nós nos relacionamos com as pessoas. Ele responde às nossas falhas da mesma forma com que nós respondemos à falha do nosso irmão, à falha do nosso colega de trabalho, à falha do nosso vizinho. Mas não é assim que Deus responde às nossas falhas. Deus não é um Deus que exclui, e sim um Deus que ajunta. E aqui nesse livro, nesse capítulo, nós vamos aprender algo muito especial com a vida de João Batista. Todos nós conhecemos João Batista, todos nós já lemos, a grande maioria, acerca da vida de João Batista, todos nós sabemos muitas coisas de João Batista. Mas eu acredito que aquilo que eu vi, lendo esta palavra, buscando algo para nós, nessa noite, talvez você não tenha visto ainda. Então vamos ler. Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: João, nesse momento, está preso. És tu aquele que havia de vir, ou devemos que esperar algum outro? Versículo 3, João perguntando, pediu seus discípulos para perguntar a Jesus: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu, os discípulos já tinham chegado e fizeram a pergunta para Jesus: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. Os cegos veem, os aleijados eles andam, os leprosos são curados, os surdos estão ouvindo, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não escandaliza por minha causa. Enquanto saíram os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão acerca de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, Jesus continuou falando. Eu lhes digo, é mais do que um profeta. Este é aquele a respeito do que está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todos nós conhecemos João Batista. Todos nós sabemos que em dado momento, quando ele se encontrou ainda no ventre da sua mãe com Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo, houve muita alegria naquele lugar.
Nós sabemos também que João pregava com muita ousadia diante daquele povo no deserto, diante dos judeus no deserto. Sabemos também que muitas pessoas se batizavam pelo testemunho que João Batista dava. Muitas pessoas conheciam João Batista, e o ministério do João, ele era muito influente naquela cidade, muito influente naquela região. Tanto que em dado momento, sacerdotes vieram perguntar a João: João, quem é você? João, sabendo exatamente o que eles queriam perguntar, logo respondeu: olha, eu não sou o Cristo. A pergunta que aquele povo queria fazer, na verdade, era: você é Cristo? João responde: não, eu não sou. João continuava pregando, continuava batizando, muitas pessoas vinham ao seu encontro no deserto. O próprio Jesus, quando foi indagado em um dado momento acerca de que autoridade que ele utilizava para curar as pessoas, ele usa o exemplo de João. Ele rebate a pergunta para que as pessoas que perguntaram, os sacerdotes e também os levitas, respondessem uma pergunta acerca de João. Ele faz a pergunta: olha, se vocês me responderem uma tal pergunta, eu vou responder para vocês a pergunta de vocês. Ele faz a pergunta: ora, o batismo de João é dos céus ou é dos homens? Naquela hora, aquelas pessoas que vieram indagar a autoridade de Cristo temeram. Por que eles temeram? A própria palavra diz: se eles respondessem que o batismo de João é dos céus, Jesus ia perguntar para eles: então por que vocês não creem? Mas olha a influência que João tinha diante daquele povo. Eles também temeram dizer que o batismo de João era dos homens. Por que eles temeram? Com medo que o povo se revoltasse, porque o povo tinha João como um grande profeta daquela atualidade. Um grande profeta naquela região. Eles confiavam naquilo que João dizia. Quando ele dizia: olha, o reino de Deus está vindo, o reino de Deus já está sendo implantado, Cristo está chegando. João, sendo influente naquela nação, agora nesse texto, se vê preso. Todos nós sabemos que ele falou com Herodes que a atitude de Herodes ela era errada. E a consequência disso foi cárcere. E João foi para a prisão. E esse momento que nós lemos em Mateus 11 é exatamente de João Batista na prisão, onde a dúvida reina na mente de João Batista. Alguns escritores dizem que João faz essa pergunta para Cristo para que os seus discípulos ficassem satisfeitos, para que a resposta não fosse somente para os discípulos de João, mas para toda aquela nação que estava ali. Eu prefiro acreditar que, assim como eu e você, João Batista, apesar de ser muito influente, de ter um ministério muito bacana naquele tempo, ele teve dúvida em dado momento da sua caminhada. Há alguns escritores que dizem que ele cria em Cristo, e ele cria, como nós vemos na palavra, só que naquele momento, ele olhava para tudo aquilo que vinham dizer, os seus discípulos vinham dizer para ele: olha, Jesus está curando, Jesus está fazendo muitas coisas lá fora, porque a Bíblia diz aqui, sabendo que Jesus estava ensinando e curando na Galileia, João pediu para seus discípulos que fossem até ele e fizessem uma pergunta: você é realmente o Cristo? Mas João olhava para a sua situação, vendo Jesus fazer muitos milagres do lado de fora, mas ele continuava preso. Desespero, desesperança, dúvida. Talvez você esteja assim. Talvez você esteja se sentindo dentro de uma prisão. E você olha para o seu redor e consegue enxergar Deus fazendo tantos milagres. Você está saindo daqui às vezes às 8, 8h05, 8h10 e vê subindo uma nação de jovens que a gente nem conhece mais para servir ao Senhor aqui neste lugar. Você olha para dentro da sua casa e vê o seu menino lá, não servindo ao Senhor, sendo escravizado pelo pecado. Vendo Deus realizar milagres do lado de fora, dentro da igreja, mas dentro da sua própria casa, Deus não é o seu socorro. E a dúvida toma a sua mente. A desesperança toma o seu coração. Talvez a sua prisão seja o seu próprio casamento. Você está numa prisão onde você não consegue fazer com que o seu marido, você não consegue fazer com que a sua esposa venha servir a Deus com você. Você vê tantos casais na igreja, mas o seu cônjuge não está aqui. O seu desespero está em não ver o seu cônjuge aqui neste lugar. Talvez o seu desespero não seja um desespero de uma nação
né, contaminada por um vírus, mas é porque você mesmo não tem com que custear a demanda da sua casa, a demanda financeira, e você consegue enxergar pessoas sendo abençoadas financeiramente, mas você não consegue enxergar o socorro de Deus na sua vida. Alguns escritores dizem que João estava se sentindo abandonado, porque as pessoas do lado de fora estavam se alegrando, conhecendo a Cristo, mas ele ainda continuava dentro de uma prisão, depois de servir a Deus de uma forma tão maravilhosa, depois de servir a Cristo e anunciá-lo de uma forma tão poderosa, depois de batizar tantas pessoas, depois de confrontar tantos sacerdotes, depois de anunciar o reino de Deus, que o reino de Deus é chegado, agora ele está numa prisão. Talvez você não tenha se alegrado em vir para o culto. Vir ao culto para você tem sido pesado, tem sido penoso. Você não tem tido a alegria de sair da sua casa para estar juntamente conosco, adorando e servindo ao Senhor aqui neste lugar. E você imagina que você é apenas um no meio de uma multidão que tem problemas, que tem dificuldades, que passa por uma dúvida, dizendo para você: olha, tantas coisas Deus já fez através da minha vida, tantas maravilhas Deus já realizou. Eu fui um dos que anunciaram a Cristo, um dos que anunciou a Cristo dentro da minha casa, o precursor de Cristo dentro do meu lar. Hoje a minha família serve ao Senhor, e eu me sinto escravizado. Talvez você foi aquele que anunciou a Cristo antes que ele entrasse dentro da casa do seu amigo, dentro da casa do seu colega de trabalho, dentro da casa do seu irmão, e hoje talvez ele esteja servindo a Deus, e você pesarosamente tem construído ao seu redor uma prisão de tristeza, falta de paz, de insegurança. E João estava vivendo este embate mental e sentimental, assim como você pode estar vivendo isto hoje. Querido, eu queria te dizer, João não é nada diferente de mim e você. A Bíblia relata N pessoas, grandes nomes bíblicos, que passaram por grandes dificuldades, e vou te falar, passaram mal por algumas dificuldades. Se a gente olha para Elias, um dos maiores nomes do Antigo Testamento, nós vemos que ele confrontou uma centena de profetas e correu de uma mulher. Chegou a dizer a Deus que era melhor ele estar morto. Se a gente olhar para Jeremias, a gente vê que ele anunciava aquilo que Deus mandava, mas em dado momento ele fala: Deus, era melhor, em vez de ser motivo de zombaria, eu ter sido abortado pela minha mãe. Se você olhar para Paulo, porque você pode dizer: olha, Gustavo, essas pessoas não tinham o Espírito Santo. Mas se você olhar para Paulo, na sua carta para 2 Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios, ele diz o seguinte: olha, em dado momento, nós desesperançamos da nossa própria vida. Querido, eu queria te lembrar que você não está só. João Batista, ele não foi abandonado naquela prisão. João Batista, quando ele indagou a Cristo, se realmente ele era Cristo, espera aí, se Cristo fosse um bom mineiro, ele ia dizer: uai, pois você não estava anunciando que eu era o Cristo? Pois o próprio Deus não te disse: olha, a quem você vê o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o Cristo. Você não viu? Quando eu fui batizar, o que você me perguntou? O que você me indagou? Não, eu não posso te batizar. Eu preciso ser batizado por ti. Cadê aquela fé? Cadê aquele João? A resposta de Deus, a resposta de Cristo para a necessidade e a dificuldade de João Batista, ela é completamente diferente das respostas que muitas vezes nós damos à necessidade do nosso irmão. É por isso que muitas vezes nós temos dificuldade de indagar a Cristo acerca de algumas coisas que estão passando na nossa mente. Nós precisamos ter a mente renovada, nós precisamos entender a graça e viver esta graça verdadeira. A palavra de Deus diz que a graça, ela foi salvadora dos homens. Tito fala isso, mas ele continua dizendo o seguinte, que ela educa o homem para que ele não viva impiamente nos seus prazeres mundanos, mas que ele viva de forma reta diante do Senhor.
A graça, ela não é somente salvadora. A graça também é o agir de Deus em nossas vidas para que nós possamos viver uma vida reta. Então nós temos que chegar ao trono da graça com ousadia e colocar as nossas questões diante de Deus e esperar dele uma resposta que vai nos fazer crescer. Muitas vezes, quando nós nos encontramos com uma pessoa e ela está com um galho seco, nós podamos a árvore. Eu estava ali embaixo semana passada, um de nós desceu, acendeu o cigarro e ficou do lado de fora da igreja fumando. Muitos de nós podariam aquela árvore. É um galho que precisa ser podado, para que a árvore continue crescendo e continue dando frutos. Mas nós imaginamos que o nosso irmão, ele tem que ser 100% genuíno, mas nós não entendemos que nós vivemos diariamente uma transformação. E essa transformação que vai nos fazer parecer com Cristo diariamente, ela passa pelo cantar do galo. Cantar do galo, Gustavo? Pedro. Quando nós olhamos para Pedro, a gente vê que Pedro era um camarada intrépido. Quando Jesus estava com aqueles discípulos ali, dizendo que um daqueles discípulos ia trair, Pedro disse o seguinte: não sou eu não, eu morreria pelo Senhor. E quando o galo cantou, a falha de Pedro foi revelada. Quando aquele galo cantou, Pedro lembrou da palavra de Cristo e viu que ele tinha negado a Cristo. Cristo não cortou a árvore. Cristo não cortou, não isolou Pedro. Cristo cortou o galho. Como que Cristo cortou o galho? Quando Cristo ressuscitou e foi encontrar com Pedro, Cristo indagou a Pedro: Pedro, você me ama? Pastor Rafael já pregou uma mensagem dessa aqui. E você me ama, neste caso, no grego era você se entregaria por mim? Pedro fala com ele: olha, eu te amo, mas não é tanto assim não. Jesus perguntou de novo: Pedro, você me ama? Você entregarias por mim? Ele disse: te amo, mas eu não me entregaria. As palavras, o jogo de palavras no grego ali, quer dizer exatamente isso. Cristo pergunta mais uma vez. Pedro, intrépido, há algum tempo atrás, se entristece. Cristo está trabalhando a ferida. Cristo está curando Pedro, para que Pedro um dia pudesse o glorificar com a morte que ele tinha falado há algum tempo atrás. E Cristo termina essa conversa com Pedro dizendo: um dia você vai morrer por mim. E assim aconteceu aqui. Um dia Pedro foi crucificado por Cristo. Mas por quê? Porque Cristo não cortou Pedro. Cristo cortou a falha. Cristo cortou o pecado de Pedro. Cristo trabalhou naquilo que Pedro precisava ser trabalhado para que Pedro pudesse ser utilizado pelo próprio Cristo. Amém? Você não é descartável. Talvez você tenha sido descartado pelo homem. Talvez você tenha sido descartado no seu trabalho, pelos seus amigos. Mas eu quero te relembrar nesta noite. Para Deus você tem muito valor. E você tem custo de morte. Morte daquele que era perfeito. Morte daquele que aceitou morrer. Porque a Bíblia diz que o fruto do pecado, ele é Cristo não pecou. A morte não tinha poder sobre Cristo como não teve. Ele se entregou para a morte por causa de você e por causa de mim. Ele não te esqueceu, Ele não te abandonou. Talvez você esteja num momento delicado da sua vida, onde a dúvida, o questionamento, onde você olha para trás e fala assim: nossa, eu acreditei tanto, tantas coisas eu vi, tantas coisas foram realizadas através de mim, e hoje eu não consigo mais caminhar com minhas próprias pernas. João Batista foi corajoso o suficiente para enviar os seus discípulos, porque ele não podia ir. Perguntaram a Jesus: Jesus, você é o Cristo? O Senhor é o Cristo?
E a resposta de Cristo para João Batista é algo sobrenatural. Porque ele não é um bom mineiro para dizer que ele mesmo, que o próprio João já tinha anunciado. Uai, você já me anunciou. O que Cristo disse? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João aquilo que vocês estão vendo. João já sabia. Quando nós lemos aqui, João sabia que Jesus estava na cidade pregando e ensinando. E aonde Jesus passava, ele curava. Mas Jesus relembrou a João, com todo o amor, aquilo que ele era, para que João continuasse a crer e crescesse na fé. Ele disse aos discípulos: volte e fale para João aquilo que vocês estão vendo. Os cegos estão vendo, os aleijados estão andando, os leprosos eles estão curados, os surdos estão ouvindo, os mortos estão sendo ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza. Nós precisamos ter a nossa mente mudada, em relação a como Deus nos vê, como Cristo está nos vendo, como Cristo está olhando para nós. João fez uma indagação de dúvida, mas Jesus não falou com ele: olha, você não poderia ter dúvida, a sua fé não pode vacilar. Cristo não disse para ele, muito pelo contrário. Olha a visão de Cristo acerca de João Batista. No versículo 7, ele diz o seguinte: enquanto saíram os discípulos de João, Jesus começou a falar de João, a respeito de João. Os discípulos de João saíram, e Jesus continuou o seu diálogo com a multidão. João, esse que teve dúvida. João, esse que faltou a fé. João, esse que teve desesperança no momento de dificuldade. Imagina você, quantos momentos de dificuldade ele não teve, sendo indagado por aqueles homens, aqueles grandes homens da lei, dentro de Jerusalém. Mas nesse momento, aprisionado, ele teve a falta de fé, o medo e a desesperança tomou o coração daquele homem. E olha a visão de Deus acerca de um homem que estava falhando. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Jesus perguntando para aquele povo: vocês viram um caniço que é agitado pelo vento? É isso que vocês foram ver? Ou vocês foram ver homens de vestes reais? Nenhum, nem outro. Vocês foram ver o quê? Um profeta? Jesus continua falando e ele mesmo responde a pergunta. Sim, vocês foram ver um profeta. E eu te digo que o maior dos profetas, e não tem homem maior do que ele nascido de mulher. Nós precisamos entender a visão de Deus sobre nós. Nós precisamos entender como Deus nos enxerga. Deus não nos vê como uma pessoa que peca. Deus não nos vê como uma pessoa que vive transbordando no pecado, porque quando Ele olha para nós, Ele enxerga Cristo em nós. Quando Ele olha para nós, Ele olha a justificação de Cristo em nós. Ele nos enxerga santo, assim como Cristo é. É por isso que quando o próprio Deus dá testemunho de Davi, no livro de Reis, 1 Reis, versículo capítulo 15 mais ou menos, ele diz o seguinte: olha, Davi foi um homem reto, em nada ele se desviou da palavra do Senhor, muito pelo contrário, em tudo ele obedeceu. Mas espera aí, e Urias? E a mulher de Urias? A Bíblia diz, exceto no caso de Urias. Davi para Deus não era nem um assassino, nem um adúltero. Davi era um homem segundo o coração do Senhor. Você não é nem um assassino, nem um adúltero. Quando João estava batizando Jesus, que o céu abriu e ele escutou uma voz dizendo: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Hoje, você que está em Cristo, você tem que entender que a mesma fala que foi para Cristo naquele dia é para você, é para mim. Você é o filho amado de Deus e Ele tem prazer em você. Gustavo, mas eu peco, eu sei que você peca. Elias pecou, Davi pecou, Pedro pecou, tantos outros homens.
Moisés mentiu para Deus. Abraão mentiu. A graça não é uma carta de Deus dizendo que você pode fazer qualquer coisa que Ele vai cobrir o seu erro. Não é isso. Aquele que entende a graça, ele é constrangido, impelido pelo Espírito a agir de maneira nova, de maneira diferente, a glorificar a Deus com a sua santidade, a se parecer com Cristo cada dia mais. Mas não é porque você pecou que você tem que pecar ainda mais. Boa parte de nós temos filhos que estão aqui nesse culto. Quando o seu filho começou a andar e tropeçou e caiu, você deu uma bica nele, não deu? Não, você deu a mão para o seu filho andar. Quando ele escreveu pela primeira vez o nome errado, você xingou o seu filho, não foi assim? Não. Você sentou e ensinou o seu filho a escrever. Você, por exemplo, que tem um menino que joga bola como o meu, quando ele começou a jogar bola, ele joga bola até hoje, que você vê ele fazendo alguma coisa errada, você vai lá e esmaga o menino. Não. Você ensina, faz assim, olha aquilo, enxerga aquilo outro. Por quê? Porque você ama. Cristo te ama. Deus te ama. Ele não enxerga você como erro, Ele não te vê como erro que você pratica, mas Ele te vê respaldado pela glória do Senhor. Você não está só, seja na sua prisão, seja na sua dificuldade. Quando Deus olha para você, Ele enxerga Cristo em você, porque você está em Cristo. Deus não arranca a árvore porque tem um galho seco. Ele corta o galho para que você dê mais frutos. A nossa visão das coisas, ela deve ser mudada para que nós consigamos nos relacionar um pouco melhor com Deus a cada dia. Por isso que Paulo diz que nós devemos ter a nossa mentalidade transformada. Nós precisamos permitir que a palavra de Deus transforme a nossa mente diariamente, para que o nosso relacionamento com Deus, ele venha a ser melhor a cada dia, e para que o nosso relacionamento com o outro, ele também venha a crescer, para que os outros consigam enxergar em nós a Cristo, e para que nós consigamos enxergar as pessoas assim como Deus nos vê. Eu menti para o Antônio, agora o Antônio só me vê como mentiroso. Não, Gustavo, aquela coisa foi uma coisa legal, não foi? Você não é um filho de Deus? Corta o galho da mentira, corta o galho do ódio, corta o galho que está morto, porque aquele que está ligado em Cristo tem vida. Nós realmente éramos um galho morto, mas hoje nós estamos ligados na videira, e a vida de Cristo, ela flui em nós e flui através de nós. Nós precisamos enxergar o outro, assim como Cristo tem nos enxergado. Nós precisamos enxergar o outro, assim como Deus tem nos enxergado. Nós precisamos permitir que Deus mude a nossa cosmovisão das coisas, para que nós enxerguemos o outro como Deus quer que nós enxerguemos. Deus não nos chama pelo nome do pecado que praticamos. Deus nos chama de filhos. Deus nos chama de santos. Você pode imaginar que você não é santo, mas é porque a sua visão de santidade, ela está usurpada, ela está errada. Você precisa enxergar que a santidade que nós vivemos não procede de nós, procede de Cristo, que nos chamou, nos lavou, nos purificou e nos colocou num processo de santificação diária. Coloque-se de pé, querido.
Cristo não enxergou João Batista como aquele povo daquela época enxergou João, como enxergou Simão. Simão, o nome quer dizer um homem que vacila. Cristo mudou o nome do Simão para Pedro, porque ele não era mais um homem que vacilava. E ainda assim ele vacilava. Esse relato que nós falamos do Pedro, ele já não era mais o Simão, já era Pedro. E ainda assim ele vacilava, mas para Cristo ele era pedra, que não vacilava. No livro de Hebreus, no capítulo 12, a Bíblia diz assim, o escritor de Hebreus diz assim, olha, nós precisamos nos desembaraçar de tudo aquilo que nos atrapalha. Ele não está falando de pecado até aí, mas ele continua dizendo, e também precisamos nos desembaraçar de todo pecado, para que possamos correr a carreira que nos está proposta. Você está numa corrida, só que não é simplesmente uma corrida, ela tem obstáculos. Você precisa pular esses obstáculos. Mas sabe o que é mais importante? Não é simplesmente pular todos os obstáculos. Você pode tropeçar em alguns e derrubar algumas barras, mas você precisa chegar ao final. Você não precisa ser o primeiro a chegar para ser vitorioso. Você precisa chegar ao final. Assim como Cristo testemunhou acerca de João Batista, dizendo que ele, dos nascidos de mulher, era o maior, não tinha ninguém maior do que ele. Deus testemunha de você nesta noite, que você é o filho que Deus tem prazer. Deus não te abandonou no cárcere, seja ele da saúde, seja ele um problema familiar, seja ele financeiro, seja ele espiritual, assim como o de João Batista, um cárcere espiritual no qual ele não tinha mais a fé firmada como ele teve alguns dias atrás, alguns meses atrás. Deus não o abandonou porque ele tropeçou na sua corrida de obstáculos. Deus não te abandonará porque você tropeçou em alguns obstáculos. Deus te estenderá a mão se você caiu, e correrá contigo esta corrida até o final. A sua mente pode te trapacear, fazendo você olhar para trás. Satanás pode te apontar os seus defeitos, mas Deus apagou todos os seus pecados, e o que ele enxerga é você chegando na linha final, glorificando a Deus e dizendo que ele é maravilhoso. Não desista, não pare de correr. Tem muitos passando na sua frente, não tem problema. Não olhe para o outro, olhe para você. Quem consegue correr mais rápido, que corra. Você não precisa chegar em primeiro lugar. Você não precisa ser o pastor Jefferson. Você não precisa ser o pastor Gilberto. Você não precisa ser o Júlio, ser o Jackson. Você precisa ser você mesmo e chegar no final. A sua coroa estará lá, ela está lá. Cristo está te esperando no final, Ele está contigo, mas no final Ele está com sua coroa. O final não chegará para você. A Bíblia diz que você já está sentado nas regiões celestiais com Cristo. Paulo, quando escreve para Efésios, ele diz: Cristo está sentado à direita de Deus. E ele continua escrevendo, dizendo que nós estamos lá. Como assim, Gustavo? Eu não entendi, mas eu sei que lá nós estamos. Eu creio que nós estamos sendo representados lá. Gustavo, mas eu estou aqui, mas você também está lá. Gustavo, mas eu sou humano, mas você é um ser celestial. Você pertence a Deus. Você nasceu de novo. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito não é mais carne. Feche os seus olhos. Ore.
O seu cárcere, quem sabe do seu cárcere, da sua dificuldade é você. Talvez você está com medo de falar com Deus, que você está duvidando dEle. Talvez você esteja meio ressabiado de dizer para Jesus, se Jesus é realmente o Cristo, o Filho do Deus vivo, se realmente Ele morreu por você na cruz. Mas Deus é poderoso para renovar a sua fé no dia de hoje. Talvez a sua fé foi ofuscada, sei lá, pela poeira da vida. Mas hoje o Espírito Santo é capaz de polir a sua fé, de firmar os seus pés na rocha, para que sua fé seja verdadeiramente uma fé genuína. Não tenha medo do Senhor, Ele não vai te podar no pé, Ele não vai cortar você, Ele vai cortar aquilo que te atrapalha a caminhar. É isso que Ele vai fazer. Você não precisa fazer, você tem que se expor. Se expõe a Deus e deixe que Ele faça através da sua vida. Deus não te enxerga como você se enxerga. Pedro se enxergava como tal. Cristo mostrou para ele que ele não era. Ele não era, mas ele acabou sendo algo precioso nas mãos de Deus. Talvez você se enxergue como super crente, e o cantar do galo nesta noite está dizendo para você que você tem muitas falhas, mas não tenha medo de Deus. Ele não é um Deus carrasco, Ele é um Pai que ama. Deus, nós queremos colocar em Tuas mãos a nossa vida. Eu quero colocar em Tuas mãos a vida dos meus irmãos, a vida da Sua igreja. O Senhor bem sabe das dificuldades que nós passamos. Como foi falado aqui nesta noite pelo Senilson, muitos de nós têm vivido uma noite que tem durado 6 meses, 1 ano. Uma prisão que a gente não sabe mais nem quanto tempo tem durado. Uma dúvida que parece que tem consumido o nosso coração. Mas Pai, para onde nós iremos se só o Senhor tem vida? Para onde nós iremos se o Senhor é a vida? Qual caminho pegaremos se o Senhor é o caminho? Qual palavra, Deus, nós seguiremos se o Senhor é a verdade? Nós não temos para onde ir, nós temos que recorrer ao Senhor. O Senhor é o nosso bom pastor. Eu quero colocar, ó Pai, as nossas debilidades em Tuas mãos, e quero declarar nesta noite: nós correremos, nós venceremos os obstáculos, e se em algum deles nós tropeçarmos, nós não pararemos, nós prosseguiremos, em nome de Jesus. Amém.